ao vivo. Tá ao vivo. Boa noite, queridos. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa de Caridade Coração de Maria. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e que nós possamos ter uma noite maravilhosa com o nosso querido Robson Cunha, nosso convidado da noite de hoje. Que ele faça uma palestra intuída, naturalmente, e assim será, para que nós tenhamos uma mensagem de amor, de carinho, de paz, produzindo em nós uma mudança no sentido de pensar, no sentido de realizar, etc. De perseverar, principalmente, nesse caminho doloroso, que não é fácil seguir Jesus, mas temos que persistir e continuar sempre. Vamos fazer a nossa prece e depois eu convido ele. Amado Jesus, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que temos de estarmos juntos novamente contigo, para que possas nos envolver em amor, em carinho, em compreensão, em resignação, para suportarmos as dores, as agruras, as dificuldades e todo o envolvimento que nos está sempre a bater a nossa porta, para que a gente saia do caminho, para que nós não façamos aquilo que realmente temos que fazer. Porém, sabemos, mestre amigo, que contigo, secundado pelos espíritos tarefeiros, certamente seremos livres de muitas dores e muitos sofrimentos, somente se fizermos também a nossa parte, que é a renovação de pensamentos, a nova condução da nossa vida, deixando para trás os maus hábitos, os vícios, enfim, tudo aquilo que possa nos prender à matéria. Dessa maneira, te agradecemos pela vida, pela condução, pela orientação, por toda a luz que emana para nos envolver, nos dando paz, equilíbrio, condição de ser. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Obrigado ao nosso Pai Deus. Obrigado a Maria de Nazaré, mentora maior da Casa de Caridade Coração de Maria. Que todos possamos, em um único pensamento, emanar bons fluidos e um pensamento de firmeza para o nosso querido o palestrante da noite de hoje, Robson Cunha, para que ele possa trazer uma bela mensagem para todos nós. Que assim seja e assim será. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Olha ele aí. Noite. Boa Como vai? noite. Tudo bem? Tudo. Espero que vocês também estejam muito bem. Com certeza. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. A Obrigado pela palavra é lembrança. sua. E o seu tema de hoje é uma pausa para seguir. Não é isso? Isso. Uma Fique à vontade. pausa para seguir. Fique à vontade.
A palavra é sua. Então, boa noite a todos. Agradeço o convite do Centro Coração de Maria. Espero poder contribuir de alguma forma e honrar a expectativa de vocês. E pedimos autorização ao Divino Mestre Jesus, né, para que possamos falar e proferir no nome dele, falar em nome dele, ainda que não sejamos dignos. Uma pausa para seguir é um tema que entendemos oportuno, frequentemente, constantemente necessário, para que a gente possa rever algumas questões, até mesmo alguns conceitos. E eu preciso dizer aqui que, na verdade, não vão aqui informações ou conteúdos do senso comum. A nossa fala, naqueles conteúdos que desfilarão por aqui, tem fundamentação científica, muito embora alguns deles nos pareçam familiares, né? E algumas propostas já conhecidas e talvez até mesmo praticadas. Mas o que vamos trazer aqui tem uma fundamentação científica que ajuda muito no processo de autoconhecimento, e é exatamente esse autoconhecimento que nos proporciona um aproveitamento da oportunidade reencarnatória. A pausa, pausar, nada fazer, aquietar-se, ela é extremamente necessária, principalmente no mundo de hoje, e mais necessária ainda no Ocidente, né? Porque não estamos acostumados a reflexionar, não temos uma cultura de voltarmos para dentro de nós, para dialogarmos com nós mesmos. Mas é exatamente por isso que talvez ela é potencialmente necessária, a pausa e a interrupção. A pausa e a interrupção são necessárias em todos os instantes e em todas as situações. A cada situação que nos acontece, a cada emoção que sentimos, a cada impacto, né, que recebemos, a cada situação pela qual nós passamos na vida, até mesmo os nossos aprendizados, as nossas leituras. Nós precisamos da pausa para que o cérebro possa reflexionar, organizar, categorizar aquilo que se nos acontece, para que possamos compreender e aceitar. Muito do sofrimento, eu não falo da dor, mas o sofrimento, aquele que nos tomba, aquele que nos assusta, aquele que nos angustia, aquele que nos traz ansiedade. E com tudo isso, nós passamos a produzir hormônios da ansiedade, né? Cortisol, epinefrina, norepinefrina, e aí os nossos batimentos se elevam, a nossa respiração fica ofegante, muitas vezes eu começo a transpirar de uma forma que me surpreende, eu já altero o meu sono, o meu apetite também se altera, porque algo está me acontecendo que me abala, que me afeta, ou simplesmente o meu medo
do amanhã, do devir, do futuro, né? As minhas incertezas, as minhas inseguranças, ou as situações pelas quais eu estou passando, ou até mesmo a alteração do comportamento que me está sendo imposta por uma questão contingencial, que nos convida, eu vou usar esse termo porque fica mais leve, né? Que nos convida a nos distanciarmos, muitas vezes a nos isolarmos, nos distancia dos nossos prazeres, daquilo que gostávamos de fazer. Então, veja, fica em mim o medo do futuro, a ansiedade, fica em mim a insegurança, e fica em mim também a ausência do prazer que compensava tudo isso e tornava a minha vida mais amena. Porque antes, com o prazer compensatório, e o prazer não é pecado, é compensatório, eu lidava com a vida muitas vezes mais tranquilamente, porque sabia que no final de semana tinha um espaço, tinha alguma coisa que me faria sorrir, que me faria me sentir bem, que ajudaria o meu cérebro, através das minhas glândulas, produzirem os hormônios da vida. Dopamina, serotonina, ocitocina. Mas veja bem, a vida muitas vezes nos retirou o prazer e nos deixou essa contingência alterando o nosso comportamento. O prazer do abraço muitas vezes nos foi cerceado. O prazer do toque, o prazer de estar com quem amamos, né? O prazer da socialização, o prazer decorrente da satisfação natural de uma necessidade naturalmente humana, que é o da troca, da convivência com o outro, do viver com, né? Essa interação que alimenta a nossa necessidade humana de socialização. Então, muito disso nos foi tirado. E fica somente aquilo que eu já tinha e que não era muito bom, né? Que é exatamente a pressão do mundo e os boletos, né? Como dizem, isso é do senso comum, tá? Mas o resto não. Então, assim, os boletos, né? Que tanto nos inquietam e tanto nos impressionam, e também a incerteza, porque hoje nós trazemos a sensação de que o vírus está olhando para a gente e a gente não consegue olhar para ele, né? A gente não sabe onde ele está, mas a gente tem a sensação muitas vezes que ele nos vê, né? E isso nos inquieta de alguma forma. Ponto. Esse é o contexto no qual nós estamos vivendo. Agora sim, nós temos também, sabemos, nós espíritas, com toda certeza, mas muitos, porque isso já é do alcance, né? De todos, praticamente, as nossas expiações e as nossas provas. Então, nós já temos essas contingências que alimentam a nossa ansiedade, nós temos as circunstâncias da vida e nós temos os nossos compromissos evolutivos, né? As nossas expiações e as nossas provas. Ok. Nada melhor do que a pausa. Nada melhor do que a pausa. A pausa, na verdade, é determinante para que passemos por tudo isso com qualidade de vida. É possível? É possível. É claro que é possível. Porque a gente sabe de uma coisa, a gente tem certeza, que Deus é bom. Deus é bom. Olha, eu não sei se a gente já percebeu, mas Deus é bom e Deus não é mais ou menos bom. Deus não é bom e mal. Deus é bom. E é impossível que venha alguma coisa negativa de um ser maior que é puramente bom, né? Mas como ver essa bondade naquilo que me acontece se eu não pausar, se eu não interromper, se eu não parar a vida? Não é parar o mundo que eu quero descer, mas parar mesmo a vida.
deixar ela seguir na sua velocidade natural, na velocidade da natureza, e simplesmente começar a fazer ilações a respeito das coisas, dos fatos, dos eventos, dos fenômenos. Fazer as nossas análises e avaliações a respeito dos meus sentimentos, a respeito da minha evolução, da minha transformação, a respeito de mim mesmo, das minhas inquietações, da minha insegurança, da minha ansiedade, dos meus medos. Nós só conseguimos fazer essa avaliação determinante para o processo evolutivo com qualidade de vida se pararmos. Essa parada, ela pode ser sistematizada. Observem, e vou deixar claro, que não há aqui nenhuma proposta de trazer nenhuma outra das tantas que todos nós já temos neurose, né? Não é para trazer mais uma neurose de ter que parar, de ter que refletir, de ter que entender o que se passa, de ter que teorizar a vida. A proposta não é essa. A proposta não é essa. Mas a gente precisa lembrar que nós temos uma estrutura cerebral que consome 25% da energia, de toda a energia que nós ingerimos e o nosso organismo metaboliza. E não é para nada. Não é à toa. Não é sem causa, não é sem razão. Essa estrutura, ela também está associada à nossa consciência. E a consciência é um elemento do processo evolutivo, porque o processo evolutivo se resume, e a gente pode resumir, em trazer das nossas sombras para a consciência, para a luz da consciência. Então, eu só vou compreender o que se passa comigo se eu parar e analisar, porque saber que passei por aquilo, saber que tenho sofrimento, saber que eu tenho uma enfermidade, que eu tenho que ir na farmácia comprar um remédio, eu tenho que me hospitalizar, ou preciso fazer uns exames, ou não tenho os recursos para pagar as contas na sua totalidade, ou preciso trabalhar um pouco mais para que esse orçamento seja completado, isso a gente sabe. Agora, as razões disso, porque Deus é bom. Então, quando nós trazemos essas questões pelas quais a gente passa, e também o nosso conteúdo sombrio, a gente tem que trazer também a bondade divina, a perfeição divina. E procurar saber o que é que essa situação está querendo me dizer. E dialogar com ela. E dialogar com ela. Nós temos aí 5 emoções básicas, primárias, para alguns autores 7, né? Eles incluem a surpresa e um outro elemento, uma outra emoção. Mas as básicas, medo, raiva, alegria, tristeza e nojo, são emoções naturais, primárias, porque são instaladas em cada um de nós, nos primeiros meses de vida, quando o sistema nervoso e as estruturas cerebrais começam a ser formadas, passa pela fase inicial de desenvolvimento, e essas emoções elas são instaladas ali, vamos dizer assim. Né? Elas têm a propriedade de assegurar a nossa sobrevivência. Se eu não tiver medo, eu atravesso a rua do jeito que eu venho, não olho nem para a direita nem para a esquerda. Se eu não tiver nojo, eu como uma comida estragada com muita tranquilidade, achando que é o melhor prato. Né? Se eu não tenho alegre, eu não tenho uma produção de hormônios da vida, que alimentam o sentido da minha vida, que renova a minha esperança, que alimenta, nutre a minha fé. Entende? E se eu não tiver raiva, aí é uma coisa que a gente vai trazer aqui, as pessoas invadem o meu mundo.
e rasgam a minha identidade, ocupam o meu espaço, tiram de mim o que é meu, né? Então, espíritas, que temos Jesus como modelo e guia, nós não estamos liberados de ter a nossa individualidade, de construir o nosso eu, o si mesmo. Porque o processo de individuação, o processo de evolução moral, o processo de evolução espiritual, passa exatamente por aí. Nós saímos da nossa essência divina, Deus é o nosso Criador, e voltamos para essa essência, passando por um processo. Joana de Ângeles, ela classifica aquele rompante de Jesus no templo, diante de mercadores, quando expulsou todos dali, sem querer saber se era o sustento deles ou das suas famílias, ela traz o nome de ira sagrada. Palavras de Joana de Ângeles. O Frei Leonardo Boff se refere ao mesmo momento de Jesus e adjetiva como ira santa. Observe Jesus modelo e guia, né? Um ser evoluído que passou, né, por processo de reencarnação, como nós passamos, porque também passou pelo mundo primitivo e passou mais do que a gente, por isso que ele estava naquele grau que chocou a humanidade na época, né, por conta do contraste do grau evolutivo de Jesus com o grau evolutivo que a humanidade se encontrava. Trazia uma proposta revolucionária por conta dessa evolução, misericordiosamente atende o pedido de Deus Pai e vem como missionário para mostrar à humanidade que há uma razão maior, que era o reino de Deus, que a humanidade não entendia, para que estivéssemos aqui. E disse, não posso dizer mais, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. A consolação veio, que é a imortalidade da alma, e aí tivemos um prazo evolutivo renovado. A gente já não tem mais que ter tanta pressa, né? Que essa pressa, que muitos até nos trazem mesmo nessa fala, eu tenho que evoluir, não consigo, e eu pergunto, mas quem disse que tem que evoluir? Tem que viver. Agora, tem que viver, mergulhar no campo de provas, tem que viver as situações da vida, porque é ali, no viver, na vida, lá fora e dentro da nossa casa, com o relacionamento com aqueles sujeitos com os quais convivemos, isso tudo compõe o viver evolutivo, transformador, porque são experiências, ou pelo menos oportunidades de experiências. E para que a gente possa entender um pouquinho mais da razão, da necessidade dessa pausa, eu preciso reflexionar sobre tudo isso, sobre as situações pelas quais eu passo, sobre as minhas enfermidades, sobre as minhas dificuldades, analisar o meu comportamento, por que eu reajo, por que eu respondo dessa forma, né? As coisas que me acontecem, aquilo que fazem de mim ou que tentam fazer de mim, porque simplesmente tem duas palavrinhas básicas, que também são duas oportunidades de comportamento, vamos dizer assim, fruto da nossa escolha. Primeiro, que nós somos tentados a reagir. Isso está em nós, é da nossa natureza. E essa reação, ela é compatível com o grau evolutivo em que nos encontramos, com toda a nossa história, de todas as vidas, de todas as encarnações, de todos os períodos reflexivos pelos quais passamos na erraticidade, no entre-vidas. Das criações que tivemos pelos nós 500 pais, 500 mães em cada uma dessas encarnações, né? Então, cada um desses 500 pais que estiveram, quando
Aí alguém me disse assim, Robson, mas esse comportamento é meu, eu não mudo, porque foi meu pai que me fez assim. Eu digo, qual deles, né? A gente pode perguntar, se for espírita, a gente pergunta, se for o próximo, né? Assim, qual deles? Mas como assim, Robson? Porque se encarnamos sucessivas vezes, né? O corpo dessas encarnações foi produzido pela lei da reprodução por um pai e por uma mãe que tivemos, que também eram espíritos e que, nos seus graus evolutivos, nos orientamos. Como o meu espírito hoje não esquece de nada, né? Prova disso é que as regressões trazidas por Leon Denis, principalmente no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, se eu não estiver enganado, no capítulo 7, mas pode ser no capítulo 5. Então, assim, não só nós nos construímos com o que acontecia no nosso entorno e acontecia com os nossos pais enquanto estávamos na fase intrauterina, tem muitas questões comportamentais no adulto, né? Quando a gente entra no processo de análise, a gente vai perceber que tem componentes intrauterinos também, né? Então, assim, nós precisamos entender o nosso comportamento, mas a pausa, Robson, é para fazer tudo isso, análise das vidas passadas. Não, não é não. Não é não. A pausa é assim. Por que com aquilo que me disseram eu me irritei tanto? Ou, por que com o que me disseram eu me entristeci? E por que essa tristeza já tem 5 dias comigo? Né? Porque assim, me disseram alguma coisa, eu fiquei triste na quinta, beleza. Amanheci me lembrando daquilo, normal. Agora, se eu levo aquela emoção para o pôr do sol da sexta, para o sábado, para o domingo, para a segunda, para a terça, para a quarta, tem alguma coisa aí. Né? E que eu preciso me visitar e buscar saber, mas por que eu estou nutrindo isso? Né? Aquilo que me foi dito encontrou em mim uma ressonância, por quê? Será que eu sou realmente assim e não tenho coragem de admitir isso ou não vejo em mim? Será que eu não tenho uma estrutura psicológica formada que me torne capaz, estruturado para ouvir o que ouviu, o que ouvi? Se eu ajo com raiva impetuosamente, se eu respondo rispidamente, que necessidade está por trás dessa minha raiva? Né? Se eu me preocupo muito com o outro, se eu tento carregar a dor do outro, se eu não posso ver um outro sofrer, que eu me paraliso, me bloqueio, eu estou fugindo de quê? De que dor minha eu estou fugindo para ocupar-me com a dor do outro, que é necessária ao outro, particular do outro, do processo do outro, e que eu não posso tirar. Não posso porque não posso, mas não posso também porque é do processo dele. Se eu tirar essa dor, ele não purila aquilo, não resolve aquela questão que ele encarnou para resolver. Então, quando eu confundo o conceito de caridade, né, e quero sofrer pelo outro, ó Pai, tira essa dor dessa pessoa e traz para mim, Deus não atende, né? Porque não é nosso, mas a gente tenta entendendo o que é caridade. Eu estou fugindo de quê de mim? Quais são os meus conteúdos que eu não quero enfrentar? Quais são os conteúdos que estão em mim que eu não estou querendo mexer, não estou querendo ver, não estou querendo enxergar e que eu estou querendo esconder de mim mesmo? Se eu trabalho demais, né, e ocupo muito papel profissional, mas eu retiro energia psíquica que deveria estar destinada à família, né? Ao papel de pai, ao papel de marido, ao papel de filho. Eu estou fugindo de quê com esse excesso de trabalho? Né? Por que eu não quero voltar para cá? Robson, não, eu quero. Quando eu estou trabalhando muito, eu até quero, é tudo que eu quero. Mas uma coisa é o querer e outra coisa é o desejo. Para a psicologia, são 2 pontos diferentes. Né? A vontade é uma instância consciente, o desejo é da instância inconsciente.
Então eu posso estar ali trabalhando muito com a vontade danada de terminar tudo e voltar para minha casa. Essa é a minha vontade consciente. Mas tem alguma questão inconsciente que me impede de exercer a minha vontade e eu fico no desejo de fugir, de não concluir, de não terminar. Por que eu tento fazer as coisas? Por que eu faço tantos concursos e não sou aprovado? Por que eu não concluo aquilo que eu começo? Por que eu tenho tantos projetos, mas eu não implemento nenhum deles? Por que eu tenho tantos sonhos, mas não realizo nenhum? Quais são essas dificuldades que eu tenho? Por que eu tenho dificuldade de me relacionar profissionalmente com aqueles superiores que estão hierarquicamente acima de mim? Por que eu tenho dificuldade de me socializar? Por que eu me declaro tímido e me introspecto e digo que isso é um tipo de personalidade e viver em mim basta, que eu me basto, e a gente não se socializa, não convive com o outro, tem dificuldade de relacionamento, ou quando nos relacionamos, não sustentamos por muito tempo essas relações. Tem explicação, né? Não é só uma questão de tipo de personalidade. Porque o processo de individuação tem dois vetores, o individual e o coletivo. Eu não me socializo isolado. Isolado do outro, deixando de conviver com o outro, eu não evoluo. Não evoluo, não tem evolução. Ah, Robson, mas eu sou espírita, eu sou caseiro, eu me recolho, eu leio evangelho, faço evangelho, leio toda a codificação, leio os livros dos elos doutrinários, e eu gosto de ficar sozinho, sabe? E não sou da balada, não está falando disso, mas eu preciso ir para o coletivo. Se eu estou muito preso na minha individualidade, eu estou com uma pendência com o social em mim, essa dimensão, subdesenvolvida. E eu preciso encarar e buscar as razões pelas quais eu tenho dificuldade ou não tenho vontade de conviver com outras pessoas. Porque tem uma patologia aí. Né? E tem um obstáculo para o próprio desenvolvimento, para a própria evolução. Né? Como o cérebro gosta de categorização e gosta de organização, né? São quatro dimensões humanas, quatro básicas, né? Mas a física, a emocional, a mental e a dimensão espiritual. E nós precisamos pausar de vez em quando para conversar com a gente. Olha, não é para conversar com o cônjuge, com o filho, com o pai, com a mãe, com a namorada, com o namorado, com o vizinho, com o amigo. Não é. Não é para conversar com o atendente fraterno, não é. É para conversar com a gente mesmo, pegar essas quatro dimensões primeiras e fazer uma visita. Como é que eu estou na minha dimensão social? Como é que eu estou na minha dimensão física? Eu estou fazendo os exames, eu estou frequentando o médico, eu estou praticando exercício, eu tenho uma dieta alimentar saudável, eu bebo água frequentemente, nos níveis necessários, né? Como é que eu estou cuidando do meu corpo, que é a morada do espírito? E se o corpo está na parte 3 do livro dos Espíritos, nos obrigando a conservá-lo, tem alguma coisa aí, né? Esse corpo tem alguma importância. Ah, Robson, já sei, é a morada do espírito, serve para o espírito expressar sua vontade. Não, não somente isso, não é tão simples assim. Esse corpo, ele tem uma estrutura que interpreta a situação externa recebida pelos nossos 5 captadores, canais captadores da realidade externa, e com essa estrutura interpreta o que acontece e imprime a dor no espírito.
E é exatamente porque o espírito não evolui com esse discurso nosso aqui, não. O espírito não evolui com teoria. Eu sinto muito, não desistam de ficar aqui, não desconectem, não saiam dessa live. Mas, assim, nós estamos aqui num processo educativo coletivo, né? Porque a gente estuda individualmente também. Mas, assim, a gente adquire essas informações que nos ajudam a compreender a vida e as razões pelas quais a gente encarnou, né? Então, assim, as coisas que nos acontecem é esse sensório que leva essas informações para o cérebro e que simplesmente o cérebro vai analisar e vai imprimir no espírito a dor correspondente. Porque Joana de Ângeles, ela afirma que a mente, o espírito e a psique não são três instâncias, são uma única instância. E é assim que o espírito aprende com as situações que ele mesmo colocou no seu planejamento para enfrentar na oportunidade reencarnatória. Então, dimensão física, vamos refletir sobre ela, né? Dar um balanço nisso aí, né? A dimensão emocional, como estão as minhas emoções? Né? Como é que está o meu humor? O humor não é aquele do senso comum, né? Que me faz rir, não é isso. Se bem que nós precisamos dessa dose de humor, né? Nós precisamos de doses cavalares de humor na nossa vida. Mas é o humor das nossas emoções, alegre, triste, que frequência é essa? Como eu transito da tristeza para a alegria, da alegria para a tristeza? Quanto tempo eu permaneço na tristeza? Quanto tempo eu permaneço na alegria? De que forma essas emoções me afetam? Alteram a qualidade do meu sono e eu preciso tomar indutores do sono? Alteram o meu apetite e eu preciso de moduladores do apetite? De que forma as minhas emoções estão sendo elaboradas por mim? O que afeta a minha emoção? Né? O que me inquieta? O que me desequilibra? O que me dificulta fazer as minhas escolhas? Porque está associado à inteligência emocional. Né? Se nós estamos aqui para escolher e qualificar cada vez mais a nossa escolha, evoluindo espiritualmente, evoluindo moralmente, se eu não tiver emocionalmente estruturado, as minhas escolhas não são qualificadas. Eu vou fazer escolhas equivocadas ou menos adequadas. Mas, Robson, qual é o problema de fazer escolhas equivocadas se eu estou aprendendo com elas? Beleza, nenhum problema. Desde que pausemos para analisar os efeitos daquela escolha. Se não pausarmos para dialogar com as consequências, não tem aprendizado. O espírito não armazena. Porque assim, ó, se nós temos dois termos, reação, o segundo é resistência. Eu só posso resistir àquilo que me tenta se eu me conhecer. Se eu saber que sou tentado por algumas coisas. Se eu buscar saber quais são as coisas que me tentam e por que elas estão me tentando. Porque quando me tentam, eu reajo. É do instinto, é da fase em que nos encontramos. Mas a evolução, ela requer que ofereçamos uma resistência. Uma resistência. Aquilo que escolhemos renunciar. Percebe? Escolhemos renunciar. Aquilo que nós escolhemos renunciar, o espírito está ali querendo, desejando. Olha só, com o desejo inconsciente e com a vontade consciente. Será que ele quer muito aquilo que nos tenta? Agora, eu preciso parar, eu preciso reflexionar. Quais são os meus ganhos? O que é que eu quero? O que é que eu preciso com isso? Por que isso se passa em mim? Por que essa minha fraqueza? Por que eu estou quase escolhendo realmente fazer, como Paulo dizia, né, o que eu não quero fazer? Paulo dizia, ele passava por esse conflito, admitia, ele estava na crise existencial dele. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço.
Paulo, já adiantado no processo de santificação, vejam, né? Já era Paulo, não era Saulo. Se fosse Saulo, a gente até entenderia, né? Mas Paulo, o mesmo Saulo que mudou de nome, né? Depois do caminho de Damasco, para deixar tudo aquilo com Saulo e trazer com Paulo somente a bondade, o amor a Cristo. Mas mesmo Paulo, ele teve, encarou e enfrentou essa dificuldade que ele tinha para fazer o bem e a facilidade que ele tinha para fazer o mal. Olha só. É por isso que nós, como Paulo, precisamos admitir isso. Mas eu só posso reconhecer isso em mim se eu fizer esse balanço, se eu fizer essa pausa para um diálogo. Joana de Ângeles diz, olha, se vocês não conseguirem lidar com isso sozinhos, procura um profissional, palavras textuais dela, né? Procura ajuda profissional, mas uma ajuda profissional qualificada, palavras textuais dela, está em algum volume, que eu não associo agora, da sua série psicológica, são 16 volumes. Outra dimensão nossa é a dimensão mental, está associada aos pensamentos, olha só. Então vamos recapitular. A dimensão física, a gente já sabe, né? Ouvimos isso aqui agora. A dimensão emocional, associada ao humor, né? As reações, né? O modelo de resposta, que eu uso como reações às situações que me acontecem. E agora a gente traz o mental, que está associado ao pensamento. Tudo é energia, isso é científico. O senso comum diz a mesma coisa, a autoajuda também diz a mesma coisa. Mas tudo é energia. Olha só, se a gente não fizer nada, cruzar os braços e ficar sentado no sofá, desde o momento em que a gente acorda até um determinado momento do dia, nesse determinado momento a gente vai sentir que não tem mais energia, que está cansado. Mas como cansado? Você está no sofá, sentado, sem fazer nada? Pois é, os pensamentos consomem energia e esgotam, exaurem, né, o organismo humano. Robson, e por que que o mental é uma dimensão humana e o que é que eu tenho que fazer com ele? Higiene mental. Mas, Robson, não posso fazer higiene mental porque o prefeito fechou as praias, fechou o cinema, né? E eu não bebo, os bares estão abertos, mas o teatro não está, então eu não posso fazer higiene mental. Higiene mental não é isso é lazer, que também é necessário para a vida humana. Se a gente está impedido de algumas opções e alternativas de lazer, nós precisamos construir possibilidades substitutas, porque não vivemos sem isso, né? Mas eu me refiro aqui à dimensão mental na medida em que eu preciso qualificar os meus pensamentos. Higiene mental não é lazer, não é ir para a balada, não é ir para a praia, para o cinema, para o teatro. Higiene mental, quando a gente faz a higiene pessoal, a gente não limpa a sujeira, higiene mental é a mesma coisa. É limpar a sujeira da mente. É limpar os pensamentos. Mas só que não é limpar os pensamentos desterrando, ou mandando para longe, ou apagando, ou esquecendo, ou deletando os pensamentos negativos. Não conseguimos isso. Eles são insistentes. A gente precisa saber, faz parte do autoconhecimento, que pensamento gosta de atenção. Se vem um pensamento negativo e eu dou atenção a ele, ele me ama, a ponto de não querer me largar mais. Enquanto eu estiver dando atenção a ele, ele fica ali. Com certeza. Né? Então, o que eu faço, Robson? Higiene mental. Se ele é um pensamento que não produz uma emoção boa em mim, eu já sei. Eu digo ao pensamento, muito obrigado, seu tempo acabou. Eu agora vou chamar um pensamento bom, porque eu preciso me sentir bem. Muito obrigado. Não, não me largue, eu vou ficar com você. Pense um pouco mais em mim. Tá, tudo bem, fica aí. Fica aí que daqui a pouco eu te chamo. E não dá atenção. E chama um pensamento bom. Instantaneamente, é fração de segundo, que é a menor parte do tempo que eu consigo chegar. Mas assim, é muito rápido. Nós temos a capacidade de alterar as nossas emoções. Nós temos a capacidade, isso é da natureza humana. Veja como Deus é perfeito. E Deus é bom. Porque quando ele nos dá as responsabilidades, ele também nos dá o poder. E é por isso que Jesus dizia, ó homens de pouca fé, não é?
tudo é possível para aquele que crê. Tudo é tudo. Naquele tudo que Jesus disse, estava tudo, absolutamente tudo. Alguém pode até dizer, eu vou pegar Robson e vou dizer alguma coisa que não está no tudo, mas não tem jeito, tudo está no tudo. Então, nós podemos alterar o padrão de pensamento do negativo para o positivo. É só eu trazer alguma coisa que me dá prazer, que uma superação que eu vivi, uma conquista, um sentimento bom, um momento alegre da minha vida, qualquer coisa, ou um projeto, né, que eu queira tanto construir, realizar e concretizar, eu vou lá e busco, né, e penso nele. Direciono a minha energia psíquica, tudo é energia psíquica, para aquele pensamento bom. Isso é higiene mental. Higiene mental é uma limpeza nos pensamentos. Dimensão espiritual. O que é essa dimensão espiritual? Não estamos aqui falando de religião, que é diferente de espiritualidade, né? A religião tem dogmas, regras, está associada à ideia da salvação pelo simples sim dado às regras, né? As normas, aquilo que me é estabelecido, as normas de conduta. E se eu for obediente, eu serei salvo, né? Hoje, nas religiões, tem até uma competitividade. A gente entra numa determinada religião, aí o vizinho diz, não é aí que salva, não. A que salva é a minha religião. Aí você vai para a religião dele. Aí o outro que está vendo você sair, ele diz, não, ó, cuidado, quem salva é a minha. Então, isso é religião, né? Agora, espiritualidade é o contato com Deus. É o contato com o nosso self, com a nossa essência divina, com a nossa parte boa, com o nosso polo de bondade. Eu falo polo porque somos polares, né? Bons e maus, sagrados e profanos, luz e sombra. Nós somos isso. E o processo evolutivo, ele não quer que a gente abandone. Lembra da ira sagrada, a ira santa de Jesus? Não é isso, a proposta não é essa, é fazer integração. Nós temos em nós o masculino e o feminino. O masculino é aquele patriarcal, é aquele que centraliza, é aquele que resolve, aquele que protege, é aquele que dá segurança, é aquele que supre. Feminino é aquele, não estou falando de sexo biológico, mas do feminino e masculino psíquico, né? Porque nós somos polares, duais mesmo. É aquele que cuida, que acolhe, que afaga, que alimenta, que nutre, percebe? Que acalenta, que aquece. Então nós precisamos essa integração. Olha Jesus, né? Na hora de mandar todo mundo para fora do templo, ele foi masculino. Na hora que queriam apedrejar a mulher adulta, ele foi o quê? Feminino, sensível. Convidou as pessoas à reflexão. Acolheu aquela mulher dita adúltera. Percebe o masculino e o feminino em Jesus? Isso tudo só é possível se pausarmos e reflexionarmos sobre nós mesmos. 4 dimensões: física, emocional, mental e espiritual, diferente de religiosidade. Não concordo com a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Os maus caminhos não levam a Deus, nos distanciam dele, né? Mas, assim, espiritualidade não é ir para o centro espírita, para a igreja católica, para a sinagoga, para um templo ou outro, para buscar um Deus, para buscar Jesus. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade entende que aqui mesmo eu posso trabalhar a minha dimensão espiritual. Eu posso conversar comigo mesmo. Eu posso conversar com Deus. Chamado do que eu quiser chamar, de luz, de energia, de ser supremo, de Deus, Yahvé, o que for. Né? Mas aqui eu desenvolvo a minha espiritualidade. E se eu for para algum templo, eu vou não para buscar Deus, mas para levar o Deus que já está em mim. Aí nós temos também umas transversais temáticas dessas dimensões humanas. Eu não vou me aprofundar aqui, né? Mas tem a profissional, a intelectual, a econômica, tem a da saúde, tem a social, tem a familiar, tem a qualidade de vida, né? Que a gente também precisa visitar. Outro ponto que eu vou reduzir em uma única palavra, relacionamento,
É outra pausa, é outro ponto que a gente deve usar nessas pausas reflexivas que entramos, que nos fazem entrar em contato com a gente mesmo. O relacionamento não é só com a pessoa amada. O relacionamento não é só com o pai. O relacionamento não é só com o filho. Não é só com o vizinho. O relacionamento é com tudo. Eu preciso visitar o tema relacionamento na medida ampla. Como é que eu me relaciono com as minhas perdas? Quando a vida me tira aquilo que eu gosto e que eu estava apegado, como é que eu me relaciono com os objetos? Como é que eu me relaciono com o poder? Eu tenho um cargo na empresa em que eu trabalho. Como é que eu me relaciono com esse cargo? Eu faço mal às pessoas, eu me coloco aqui em cima, na posição hierárquica, e daqui de cima eu mando e os outros têm que me obedecer. Como é que eu me relaciono com esse poder que me deram? Como é que eu me relaciono com o meu cônjuge? Como é que eu me relaciono com aquele que pensa diferente de mim? Como é que eu me relaciono com aquele que me é antipático? Como é que eu me relaciono com aquele que tenta tirar alguma coisa de mim que não é dele? Aquele que me agride, né? Como é que eu me relaciono com os meus sonhos, com os meus projetos? Como é que eu me relaciono com o meu futuro? Inseguro, ansioso, com medo, frustrado, né? Bloqueado, paralisado. Eu me relaciono com o meu futuro, com os meus projetos de vida, com os meus sonhos, com os meus desejos, de uma forma meramente romântica, que aquele, quem me dera, né? Ou eu me relaciono realmente escrevendo os meus planos, desenhando e trazendo todas aquelas tarefas que eu preciso para concretizar o que eu tanto desejo. Como é que eu me relaciono com os meus desejos? Eu deixo que eles se expressem ou eu retenho, recrimino, recalco e constrinjo? Né? Como é que eu me relaciono com os meus medos? Como é que eu me relaciono com a vida? Como é que eu me relaciono com o viver? Entende? Como é que eu me relaciono com os meus livros? Eu simplesmente leio e fecho? Eu estudo? Eu internalizo? Eu marco? Eu anoto aquilo que me agrega, que me ensina, que me transforma, que burila o meu olhar para que eu possa ir para a vida e vê-la de uma outra forma? Então, o relacionamento não é só com a pessoa amada. O relacionamento não é só um relacionamento social, é de uma ordem mais profunda, né? E aí, eu acredito que o nosso tempo esteja se esgotando. Eu vou trazer somente a ideia, que é um propósito, que precisamos dessa pausa também para ver como estão os autos em nossa vida. Como estão em mim os meus autos e como eu estou lidando com os meus autos. Quem marca os meus médicos? Quem faz a minha comida? Quem cuida de mim? Né? Quem resolve os meus problemas? Então, eu preciso entender que eu preciso trabalhar e me conhecer para que eu trabalhe o que nós chamamos de autoconhecimento. O processo evolutivo é indelegável, não adianta a gente tentar delegar o outro. E nós temos a maturidade espiritual, nós temos a maioridade espiritual, mas nós não somos maduros espiritualmente, porque a gente ainda está responsabilizando os outros pelas nossas necessidades, né? E culpando os outros pelas coisas que acontecem conosco. A gente precisa entender que tem duas coisas na vida no processo evolutivo: causa e finalidade. O que me acontece tem uma causa, mas a gente não precisa estar procurando explicar a causa, não vamos teorizar a vida, mas tem uma finalidade. Eu preciso analisar essa finalidade do que me acontece. Isso só é possível se eu pausar. Não é uma pausa contemplativa, romantizada, não é para isso. É para, como Joana de Ângeles diz, enfrentar com seriedade, com coragem, as coisas que me acontecem. E o desenvolvimento da autoconsciência passa pelo desenvolvimento do autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoperdão, autoestima, autopercepção. Como é que eu
me percebo bonito, feio, o outro diz que eu sou feio, né? Mas não importa o que o outro, o que importa é eu, como é que eu me percebo, qual é a imagem que eu construí de mim, né? Autopercepção, autocuidado, autoperdão, autoamor, autodesenvolvimento. Eu estou aqui para me desenvolver. Eu me relaciono com o meu cônjuge há uma troca aí em que ambos, um estimula o outro no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento humano. Mas não daquela forma, você precisa mudar nisso, você está errado nisso, corrija isso. Não, não é assim não. É compartilhando o sonho do outro e estimulando e contribuindo para aquela realização. Então vamos perceber que tudo na vida da gente é alto. E eu preciso visitar todos esses altos. Autoconhecimento, autoconsciência, autorresponsabilidade, auto-perdão, autopercepção, autocuidado, auto-amor, que não é amor próprio é outra coisa. Auto-amor é amor a si mesmo, que é muito diferente de amor próprio, né? Autodesenvolvimento, e tem um monte de outros autos aí. Eu não sei se eu contribuí, eu não sei, eu espero que ajude, né? Tudo que a gente trouxe aqui e que entendamos ou tenhamos entendido que pausar é necessário e essa pausa ela é reflexiva e através desse reflexionamento, não é reflexão, é reflexionamento, é que eu vou encontrar a finalidade das coisas que me acontecem, encarar com coragem e seriedade, para que eu possa evoluir com qualidade de vida em todas as minhas dimensões. Eu espero que Jesus se incumba de regar essa sementinha que desejo ter ficado no coração de cada um, para que essa semente venha frutificar e dar bons frutos. Fiquem com Deus. Eu que agradeço. Foi ótimo. Deu para. Creio que muitas pessoas estavam. Eu, primeiro, precisava ouvir isso. E muitas pessoas precisam ouvir para se questionar mesmo. Outro dia nós estávamos conversando com um espírito e ela foi assim, bem direta e objetiva. Você pensa que no plano espiritual nós também não precisamos de um tempo para nós? Só que o tempo é diferente do nosso, é evidente. Mas a gente também precisa de um tempo para repor as energias, porque o tempo no mundo espiritual é contínuo, o trabalho é exaustivo, é muito trabalho, e você precisa fazer isso que você disse, pausar para poder ter momentos. Não é que fica 30 dias de férias, 15 dias de férias, não seria algo nesse sentido, mas basta algum tempo para que o indivíduo se recoloque, visite alguém ou se reúna com espíritos afins naquele nível em que se encontra, com o objetivo de recarregar, de se sentir vivo, vamos dizer assim, pleno, né? Na palavra mais apropriada. Enfim, foi ótimo, gostei. Espero que as pessoas saibam aproveitar, porque é aí que está a sabedoria para mim, é a gente te pensar de tudo que foi dito, aquilo que realmente tem a ver comigo, para que eu possa melhorar a minha condição de ser. Esse é o objetivo. Que Foi bom. muito bom. E agradeço. Que Jesus abençoe você e todos os seus, mantendo sempre essa serenidade, esse caminhar de se doar, permitindo uma conversa como essa. Tá A bom? todos nós, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine. Obrigado pelas palavras que muito nos estimulam nesse propósito e nessa caminhada. Mais uma vez, gratidão pelo convite. Eu que agradeço. Boa noite. Eu Assim vou seja. encerrar com você, mas vou continuar com o pessoal, que eu preciso passar umas informações, tá Ok, ok? ok. Fiquem Muita com paz, Deus. Gratidão. saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu apertei aqui, aí, agora. Bom, já fez, já removeu. Só que não quer voltar, não sei porquê.
Bom, pessoal, não sei a opinião de vocês, mas acredito que foram palavras maravilhosas relativas ao tema que ele se propôs, onde cada um busque, dentro da compreensão, dentro da condição de cada um, encontrar aquilo que lhe perturba, aquilo que lhe traz alguma coisa que não está ficando muito bem para você. E a forma de fazer é aquilo que ele usa, a pausa. Nós sempre conversamos aqui nas nossas falas que a gente precisa do momento sozinho conosco. É esse momento que ele fala de pausa. Nós precisamos internalizar constantemente aquilo que nós acreditamos que está nos causando problema. Se fizéssemos isso sempre, automaticamente nós teríamos uma carga menor de problemas. Santo Agostinho dizia que nós devemos analisar sempre tudo que nós fizemos durante o dia de hoje e o que eu fiz de errado, o que eu fiz de bom, não é isso? E que esse processo se renovasse todos os dias. Qual a finalidade? A melhora do nível de compreensão da vida. E isso envolve tudo o que Robson falou. Como eu interajo com a vida? E a vida aqui são pessoas, coisas, objetos, tudo. Animais, plantas, Deus, a espiritualidade. Descobrir, na verdade, quem realmente sou diante deste momento em que vivo. Isso é muito importante e é uma necessidade diária para que eu me fortaleça sempre. Se assim fizermos, tudo vai se encaminhar de uma outra maneira e vai me dar condição para que eu mude, para que eu transforme a minha maneira de ser. Tá certo? Eu gostaria só, para encerrar, de falar sobre este livro aqui, que é Cátaros. É uma história lindíssima sobre um período da nossa história, no século XII, em que a espiritualidade, de forma planejada, envia à Terra diversos espíritos com a finalidade de trazer uma espiritualização, vamos chamar assim, de espíritos encarnados, trazendo uma mensagem de vida diferente para aquela época. É muito bom, é um romance lindíssimo, e que esse é o Clube do Livro do mês de janeiro de 2021. Para aqueles que já são do clube, é só passar lá na casa, ou a gente vai botar no correio quem é de fora, etc. Quem não é ou queira adquirir esse livro, também podemos fazer através do e-mail clube do livro leondenis@gmail.com. Só é entrar em contato que a gente responde e transfere para vocês uma coisa maravilhosa que é ler. Ler coisa boa, coisas, assuntos que nos tragam reflexões, que permitam o entendimento de cada época que ao mesmo tempo está sendo internalizado por nós como sendo a nossa caminhada. Porque nós já passamos por diversas reencarnações, já vivemos em diversas épocas diferentes, já tivemos muitas alegrias, já tivemos muitas tristezas. Se quando isso realmente ficar bem entendido, nós vamos reagir de forma diferente às atitudes às quais somos submetidos todos os dias. Nesse próximo domingo, dia 10, nós teremos atividade na Casa de Caridade Coração de Maria. As pessoas que estão já contactadas devem comparecer para o seu atendimento. É um atendimento agendado
Quem não conseguiu ou não foi ou queira ir pela primeira vez, deve ligar para o telefone da casa, que é esse que está, acho que já passou aqui, mas está aí na tela, inclusive, 999-64-5328, para ter maiores informações, ok? Muita paz, harmonia, equilíbrio que nós precisamos muito nesse momento. Que Jesus abençoe a todos e dê uma noite de tranquilidade, de muita serenidade. Um abraço a todos, que Deus ilumine cada um ser da melhor forma, segundo o entendimento de cada indivíduo. Muita paz.